Bem-vindo a mais um vídeo do canal Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, mais um vídeo sobre bastidores do cinema, falando sobre o longa Alô Amigos. Normalmente quando eu trago filmes aqui no Bastidor do Cinema, eu trago filmes que eles existiram, mas que tem muitas histórias boas dos bastidores, que às vezes são até melhores do que os próprios filmes. E aqui, em Alô Amigos, ele é bem diferente, porque os bastidores e o contexto da época que o longa se inseria fez com que ele existisse. Talvez se esse momento histórico nunca existisse, esse filme nunca sairia do papel e ele nunca existiria. Mas para entender, a gente tem que voltar lá atrás, para falar um pouco sobre o Walt Disney. O Walt Disney, ele sempre foi um cara muito amigável com seus funcionários, as pessoas sempre elogiavam muito ele e gostavam muito dele. Mas o Walt Disney também é um cara que vivia no limite em questão financeira, porque sempre que um filme dele dava muito dinheiro, ele não guardava esse dinheiro para poder pensar em coisas, em funcionários. Ele gastava tudo no próximo filme, e com isso a Disney em vários momentos entrou em falência, inclusive por causa dessa atitude não tão pensada positivamente do Walt Disney, fazendo com que o estúdio quase falisse. E com isso, ao longo do tempo, vários problemas o Walt Disney foi passando, até que chegou no momento perto da guerra, onde o país estava sofrendo por vários motivos, e um deles eram algumas crises. E na área dos animadores não foi diferente. Teve uma crise grande, e aí começaram os protestos dos animadores. E isso revoltou muito o Walt Disney. Porque, como eu falei ali atrás, o Walt Disney acreditava que ele era o amigão da galera. Ele achava que ele ali, ele fazia o papel de que eles nunca iriam entrar em greve contra o cara porque eles são amigos. E isso revoltou muito ele. E com isso, na época, tinha um grande negócio de você que dedurasse pessoas líderes de governos, líderes de protestos, líderes de pessoas que começavam greves. Isso você ganhava muita notoriedade lá no governo. E o Walt Disney foi um cara que fez muito isso nessa época. Era bem na época da guerra. E os Estados Unidos estavam com muito medo de um ataque comunista. E o Walt Disney foi esse cara que dedurou muitas pessoas, inclusive líderes dessas pessoas, desses animadores. E aí ele ganhou muita notoriedade dentro do governo. E já que estava na época da guerra, época do nazismo, era uma época que muita gente não lembra ou não lembra da aula de história e tal. O Brasil e muitos outros países aqui em volta da América Latina ficaram a algumas horas de se ir para o lado do nazismo. Se não fosse o acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos nas últimas horas, o Brasil iria se aliar ao Hitler e ao nazismo. O que aconteceu? Os Estados Unidos, vendo que isso ia acontecer, ele mandou os seus principais líderes governamentais virem para o Brasil para negociar algo, para ficarem um do lado do outro. E com isso, eles fizeram um tour por toda a América, e com isso eles deram uma desculpa falando que eles iam fazer um tour por toda a América Latina, vendo todos os países, conhecendo mais sobre eles e negociando. E com isso eles precisavam trazer grandes nomes para poder mostrar que a parceria era forte. E eles tinham um grande nome do lado deles, o Walt Disney, um cara que sempre apoiou o governo. E com isso eles trouxeram o Walt Disney junto com eles. E aí eles viajaram durante todo o lugar, conheceram pessoas, ambientes, crenças e histórias dos lugares, e eles resolveram que através disso eles iriam fazer um filme que seria muito mais para vender a ideia de que os Estados Unidos conhece todos os países, ama todos os países, adora todos os países, e que a aliança deles com esses países são muito fortes e muito importantes para ele, do que realmente um filme que iria revolucionar a Disney. E aí, com isso, saiu o filme Alô Amigos. E como eles fizeram para esse filme chamar tanta atenção? Eles colocaram um personagem clássico da Disney dentro do longa, que é o Pato Donald. O Pato Donald ia criticando cada lugar, ia mostrando a visão dele de cada lugar, mas de uma forma positiva, como se tudo fosse incrível e fantástico. E aí, indo para todos os lugares, ele chegou no momento que fez o filme ficar muito marcado para muitas pessoas, que é quando ele chega no Brasil. No final do filme, toca uma música muito conhecida e começa com ele conhecendo o Zé Carioca, que para muitos é a representação perfeita de um carioca. E aí, com isso, o filme acabou ganhando notoriedade, principalmente aqui no Brasil, porque o personagem é carismático, muita gente gosta dele. Inclusive, olha a cena de como ele conhece o Pato Donald, para você entender um pouco mais de como é o Zé Carioca. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Tá vendo? Esse era o espírito que ele queria trazer para cada lugar, e foi assim que o Walt Disney viu o Brasil quando ele veio aqui. Tanto que o Zé Carioca já leva ele para tomar cachaça logo depois disso, e por aí vai. O grande lance
Esse filme, inclusive, hoje em dia, ele não é muito bem visto pela Disney. Se você for assistir ele, por exemplo, no Disney Plus, antes de começar ele, vai ter um aviso falando que o longa, ele não é indicado muito para crianças e que ele passa uma mensagem que hoje em dia não é mais bem vista, uma representação completamente estereotipada da época. Mas mesmo assim, depois desse filme, vale destacar que eles ainda fizeram mais um, que é o Você Já Foi à Bahia, que é uma continuação praticamente espiritual do que foi o Alô Amigos, onde eles de novo conhecem vários lugares do mundo e acabam terminando no Brasil. Também mostrando muito a força que o Zé Carioca trouxe pro Alô Amigos, porque de todos os lugares que eles visitaram, eles voltaram principalmente pro Brasil para introduzir o Zé Carioca, que dessa vez, diferente do primeiro filme, que ele fica só 10 minutos, esse ele fica a maior parte do longa. E é por isso que existe o Alô Amigos. O Alô Amigos nada mais é do que uma tentativa dos Estados Unidos de mostrar de como ele ama os países da América Latina e como a parceria deles é muito forte. Talvez, se essa guerra nunca existisse, esse filme jamais existiria. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link tanto para a rede social do canal como para as minhas pessoais estarão aqui embaixo, caso você tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, você já viu o filme Alô Amigos? Você sabia dessa história? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.